Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei exatamente qual é o horário que vocês vão assistir essa aula. Meu nome é Sabrina e sou eu que vou acompanhá-los ao longo desse curso de Introdução à Terapia Cognitivo-Comportamental. Como essa é a nossa primeira aula, o objetivo desse encontro é fazer um histórico breve de como é que a terapia cognitivo-comportamental surgiu. Nesse primeiro vídeo, eu vou deixar bastante apresentação PowerPoint aparecendo. Eu acho que é mais fácil para vocês acompanharem assim. Se vocês acharem que não e preferirem ficar com a tela dividida ou só comigo, me falem, mandem pelos comentários que eu faço uma alteração para as próximas aulas. A intenção é que fique mais fácil para vocês acompanharem o conteúdo, ok? Então vamos lá, vamos começar. A primeira coisa que vocês têm que entender sobre a teoria cognitivo-comportamental é que uma teoria não nasce de uma hora para outra. Existe um contexto histórico, existem fatos que acontecem que interferem com como essa teoria lê o mundo. Isso vale para qualquer teoria, não seria diferente com a cognitivo. Então o que aconteceu quando ela surge lá no começo de 1960? A linha teórica de pensamento em saúde pública, em saúde mental predominante na época é a psicanálise. A maior parte dos médicos, assim como hoje em dia ainda acontece, tinha a formação psicanalítica. Você tinha uma influência muito grande do Freud, do Jung. Para vocês terem uma ideia, após a primeira visita que o Freud faz nos Estados Unidos, que aconteceu em 1909, pouco tempo depois dele ter lançado a Interpretação dos Sonhos, deu um boom na formação de profissionais de saúde mental vinculados à psicanálise nos Estados Unidos. E os Estados Unidos, Inglaterra e França tinham um poder muito grande de dizer o que as outras partes do mundo iam seguir como abordagens de saúde mental. O Jung também visitou os Estados Unidos logo no começo dos anos 1900, e isso de novo deu uma grande força para a psicanálise. Então a maior parte dos profissionais de saúde, que na época eram médicos, não eram psicólogos, porque essa profissão foi se construindo advinda da medicina, eles passaram a fazer formação em psicanálise e tentar aplicar isso nos seus contextos. Cresceu muito, e como tudo que cresce muito, as críticas começam a aparecer. Isso aconteceu com a psicanálise, isso acontece hoje com a cognitivo-comportamental, que é a linha teórica que mais cresce mundialmente e recebe o maior número de adeptos no momento. Então, que tipo de críticas começam a acontecer? As primeiras críticas vêm dos próprios psiquiatras. Embora aqui no Brasil a reforma psiquiátrica tenha começado muito depois, lá no fim da década de 1970, começo da década de 1980, na Europa, a partir de 1950, já existem movimentos que tentam mudar a forma como os tratamentos psiquiátricos são feitos. E esses movimentos não conseguiam lidar com a ideia de que as pessoas têm uma estrutura de personalidade que se forma a base até os 7 anos de idade, e essa base vai te dizer se você terá ou não terá um problema psiquiátrico, nem se você vai ter uma predisposição para algum tipo de coisa. Não fazia sentido para a prática deles, porque eles tinham a ideia de retirar as pessoas com transtornos psiquiátricos dos manicômios em que elas viviam e tentar algum tipo de ressocialização. E se ele trabalhar com a ideia de estrutura, fica mais difícil pensar em ressocialização, porque ele sempre teria um quesinho de louco, abre aspas nessa fala, pelo amor de Deus, não tem essa ideia pejorativa de uma pessoa com transtorno mental, ela teria menos capacidade. Mas a ideia é que ele não teria uma chance de cura, e ele não teria como se reinserir, já que a estrutura dele vai ser para sempre psicótica. Então, mesmo como trabalhar com eles dentro dos hospitais, o que fazer com eles como forma de intervenção, ficava prejudicada pela compreensão de que o ser humano tem uma estrutura fechada que vai acompanhá-lo ao longo de toda a sua vida. Então eles começaram, o pessoal da psiquiatria humanitária, a tentar novas propostas, a ver outros entendimentos, e aí outras abordagens teóricas ganharam bastante força também. Vocês também não podem esquecer que, embora a psicanálise fosse hegemônica, uma outra linha de pensamento bastante distinta da psicanálise, que é a análise do comportamento, ganhava muita força no mesmo período. Então, a análise do comportamento, com os trabalhos do Pavlov, depois com os trabalhos do Skinner e muitos outros trabalhos que aconteceram,
ela também conseguiu um espaço muito grande, porque a demonstração de efetividade dos treinamentos era muito fácil de ser vista, especialmente porque eles trabalharam por muito tempo com modelo animal e você mostrava os princípios de condicionamento no animal. Esses princípios são seguidos até hoje. Se você for pegar, sei lá, os cachorros da polícia militar, eles são treinados do mesmo jeito que o Pavlov começou a treinar lá no início do século XX. E alguns aspectos da análise do comportamento dizem muito contra a forma como a psicanálise entende o desenvolvimento do ser humano. Então, enquanto a psicanálise é estruturalista e vem me falar dessas estruturas neurótica, psicótica e que se formam até os 7 anos de idade, na análise do comportamento o conceito de estrutura não existe. O que existe é a minha interação com o meu meio ambiente, o tipo de reforço de punição que eu recebo pelas interações que eu desenvolvo e ao longo de toda a minha vida eu estou em constante processo de aprendizado. Merece destaque também nas críticas feitas para a psicanálise o trabalho do Bandura. O Bandura tem uma teoria chamada teoria de aprendizagem social, que vem da análise do comportamento e das formas como a gente entende e aprende convivendo com outras pessoas, e ele mostrou o papel que as outras pessoas têm na hora de moldar quem eu vou me tornar. Então, que eu aprendo muito observando como os meus pais fazem determinadas coisas, não exatamente o que eles me dizem que é certo ou errado, mas o que eles fazem de certo e de errado tem muito mais chance de eu reproduzir ao longo da minha vida. E esse tipo de novo entendimento gerou sérias críticas ao entendimento que a psicanálise fazia de quem são as pessoas e de como é que elas surgem. Nesse meio tempo, um médico, um neurologista de formação, chamado Aaron Beck, termina sua formação em 1946. O Beck é um norte-americano que não pretendia trabalhar com psiquiatria, ele pretendia trabalhar com outros tipos de patologias, mas ele foi, como residente, colocado dentro de um hospital psiquiátrico. Ele mesmo fala em várias entrevistas, ele diz que foi posto a contragosto, porque ele disse que não sabia o que ele ia fazer com aquelas pessoas. Ele fez formação em psicanálise porque ele queria entender o que ele poderia fazer com os pacientes psiquiátricos. E aí, ele fez essa formação entre os anos de 1950 e 1952 e ele passa a atuar desde essa época, de 1950, num hospital psiquiátrico chamado Austin Higgs Center, que hoje em dia ainda existe, mas não é mais um manicômio fechado, ele é um centro de tratamento psiquiátrico em que as pessoas podem passar alguns dias, podem passar o dia e voltar para casa, é um centro aberto, mas ele existe até hoje, e ele foi trabalhar nesse Austin Higgs, e ele disse que o primeiro contato dele foi terrível, porque ele via pessoas andando de um lado para o outro sem nada para fazer, ele via pessoas em profundo sofrimento, algumas submetidas à lobotomia, algumas medicadas com Laudanum, que existia na época para medicação, mas não havia um processo de intervenção feito com eles, ninguém sequer gastava tempo conversando com essas pessoas. Ao longo da formação em psicanálise a que o Beck se submeteu, ele foi inclusive analisado por 3 discípulos do Freud. E ele acreditava muito, quando ele começou a trabalhar, que a psicanálise era o único jeito de trabalhar e o melhor jeito de trabalhar. Essa frase que está aí em roxinho para vocês é uma frase do Beck que ele escreve num dos textos dele de 1958. Então ele fala textualmente: cheguei à conclusão que existe um sistema conceitual que é particularmente adequado para as necessidades do estudante de medicina e futuro médico, a psicanálise. Rapidamente, contudo, ele começou a questionar que a psicanálise não incluía entre os seus pressupostos a necessidade de demonstrar que qualquer alteração vista no quadro da pessoa que está sendo trabalhada viesse do método psicanalítico. Lembra, ele é um neurologista de formação. Na neurologia você tem que dizer, se A provou, A fez B, você me prova que A fez B. Não existe esse negócio de parece que ao fazer isso, B se tornou uma pessoa mais independente. É necessário demonstração. E a teoria cognitivo-comportamental usa desse lugar de demonstração para o resto da vida. Essa pulguinha estava atrás da orelha do Beck desde que ele fez a formação em psicanálise dele.
E ele queria não falar que a psicanálise não funcionava, ele acreditava mesmo que funcionava. E bom, funciona, mas ele termina com uma outra proposta de formulação de como é que as pessoas se estruturam. A teoria cognitivo-comportamental trabalha com alguns aspectos que lembram um pouco alguns dos textos e algumas das questões levantadas na psicanálise. Então a ideia do Beck não era refutar a psicanálise, nunca foi. A ideia do Beck era incluir na psicanálise uma maneira de efetivamente mostrar que aquele método dava resultados. Em 1956, o Beck criou uma forma de pesquisar em psicanálise, ainda com essa ideia de provar que a psicanálise funcionava. Então ele fez um estudo que servia para verificar se os sonhos das pessoas que ele atendia no hospital psiquiátrico em que ele trabalhava serviam para dizer nos conteúdos desses sonhos quem era deprimido e quem era não deprimido. Isso vem de um conceito da psicanálise de hostilidade retrorefletida. É a ideia de que se eu não consigo jogar a minha hostilidade nas pessoas que geram essa hostilidade em mim, eu passo a manifestar comportamentos depressivos porque eu me torno hostil em relação a mim mesmo. E isso vaza nos sonhos, ou a ideia é que isso vazasse nos sonhos, e foi o que o Beck conseguiu identificar nos pacientes que ele estava verificando. Então ele começa a falar de um masoquismo sistêmico, de pessoas que se preparam para sofrer e que tornam esse sofrimento o seu jeito de funcionar. Uma das situações que levou o Beck a acreditar muito na funcionalidade da psicanálise e na chance que os sonhos servissem para poder identificar alguns aspectos psicopatológicos foi uma das moças que ele estava atendendo, que tinha um diagnóstico de depressão, e que ele vira para ela e faz a pergunta: como você se sente? E na hora que ela para responder, ela fala para ele de que ela se sente muito mal com as coisas que ela não consegue mudar na vida dela e que ela sabe que isso tem relação com as outras pessoas e o que ela pensa que vai acontecer. Só que ninguém nunca tinha feito essa pergunta para ela. Então ela se manifesta, ela mostra que ela tá melhor a partir do momento que ele começa a fazer esse tipo de pergunta: como é que você se sente? O que aconteceu com você hoje? E coisas que não faziam parte diretamente do método psicanalítico, mas que ele começa a usar com esses pacientes dele no hospital psiquiátrico e mostram resultados. Ele apresentou os resultados desse trabalho no encontro de psicanálise e ele foi hostilizado e ridicularizado pela comunidade que estava presente. Para vocês terem uma ideia do que aconteceu, o Beck tentou se filiar nessa época ao Instituto Americano de Psicanálise, que não permitiu essa filiação, alegando que a fixação dele em comprovar os resultados mostrava que ele não estava pronto e que ele ainda precisava de mais tempo de análise. Só que isso surtiu nele o efeito de se afastar dessa forma de pensamento e tentar construir uma forma de pensamento própria. Então, se lá em 58 ele estava encantado com o método psicanalítico, em 1964 ele falou em uma das entrevistas, em um dos textos dele, na verdade, que depois se tornou e foi repetido em muitas entrevistas, a frase que está aí em roxinho para vocês: concluir que se for praticar ou ensinar terapia, ela deverá ser empiricamente orientada. Se não for empiricamente orientada, se não houver comprovação dos seus resultados, isso não passa de charlatanismo, isso não é psicoterapia. E aí o Beck desenvolve uma nova forma de trabalhar com psicoterapia, que é exatamente a psicoterapia clínica do humor de Beck, que depois passa a se chamar terapia cognitiva e depois ainda passa a se chamar terapia cognitivo-comportamental.